bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Angélica e esse é meu mundo na maternidade. Hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu venci os desafios da amamentação e consegui estabelecer aqui uma amamentação muito gostosa e prazerosa com os meus bebês. Pra quem não me conhece, como eu disse, eu sou a Angélica, sou mamãe de Phoebe e tenho 3 filhos. A Mayumi, que já vai fazer 3 aninhos, e agora os gêmeos, a Angeline e o Emanuel, de 1 mês e meio. Então, se você gosta de conteúdos de maternidade, rotina, algumas receitinhas, já fica aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola aqui, tá bom? Então, gente, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, mulheres, como eu falei pra vocês, né, os bebês eles já estão com um pouquinho mais de 1 mês e meio e foi bem difícil conseguir vencer essa guerra aí e amamentar eles. No início não foi possível amamentar nos primeiros 15 dias, porque tanto o Emanuel quanto a Angeline nasceram com a linguinha muito presa, né? Logo lá no dia que eles nasceram, a médica fez a avaliação e já falou que eles tinham a língua presa. Mas eu só consegui agendar pra fazer a cirurgia, né? O pique na linguinha deles, com 14 dias de vida, né? Então, até chegar esse dia, a amamentação foi impossível. O Emanuel até ele fazia a pega, mas fazia a pega errada. Como a língua era presa, ele não conseguia mamar, né? Fazer a sucção certa. Então ele ficava ali no peito, porque eu sempre ofereci, mesmo sabendo que eles não conseguiam mamar, eu oferecia o peito, né? Porque assim, esse contato, a amamentação, ela vai além de só matar a fome do bebê, né? Ela é várias outras coisas, é carinho, é aconchego, é segurança. Então eu, mesmo sabendo que eles não conseguiam mamar, eu oferecia o peito pra eles, né? Tinha esse contato. E o Emanuel, ele ficava mamando, ele ficava por um bom tempo, assim, chupando, até dormir às vezes. Mas não mamava nada. Ele mamava vazio, né? Eu costumo falar que ele mamava vazio. Eu até comentei isso com uma enfermeira. Então ele mamava, ele chupava e não mamava nada. A Angeline demorou muito pra fazer pega. Mesmo depois da cirurgia, ela demorou um bom tempo, aí uns 8 dias, pra começar a fazer uma boa pega. Antes disso ela não pegava. E o que eu fazia, gente? Desde quando eu cheguei aqui em casa, né, do hospital. Opa! Eu oferecia a mamadeirinha. Eu vou deixar a foto do modelo da mamadeirinha que os bebês usam aqui pra vocês. Eu não tenho muito medo, eu não ofereço copinho, tá? Eu sei que tem gente que fala, lá no hospital mesmo eles falavam que dá confusão de bico, depois o bebê não pegava o peito e tal. Mas eu ofereci sim, porque eu tinha muito medo de engasgar. E também tinha muito medo, gente, de não conseguir amamentá-los, né? A Mayumi eu amamentei por 2 anos e 3 meses. Eu estava grávida e amamentava ela. Ela deixou de mamar por conta própria, né? Porque disse que o leite mudou o sabor, né? Ficou ruim. Mas até 2 anos e 3 meses eu amamentei ela e foi muito bom. Então eu queria isso para os bebês também, né? Queria isso para os gêmeos. Queria poder ter esse momento com eles. E aí, o que aconteceu? Quando eu tive a Mayumi, o meu leite demorou pra descer e depois também ela demorou um pouquinho pra pegar por conta de também ter a linguinha presa, né? Mas o meu leite demorou e eu ficava preocupada com isso. E dessa vez não, o meu leite desceu já no mesmo dia que eles nasceram. Desceu o colostro, né? Começou a sair o colostro. E aí, no dia que eu vim embora, né? Que eu tive alta do hospital, já saía um pouquinho do leite mais amarelinho, né? Que aí ele sai amarelo escuro e vai indo até sair o leite branco, né? E aí eu já tava tendo leite. E o meu peito, gente, doía porque ele ficava enorme. Nossa, aqui em casa ele ficava enorme, muito cheio. E eu usei a maquininha elétrica pra tirar o leite, tá? Eu usei até a semana passada, eu tava tirando leite ainda. E eu usei a maquininha elétrica. Eu sei que tem gente que não gosta, que às vezes fala que dói muito, e realmente dói. Mas pra mim a manual não deu certo, né? A demanda aqui não dava certo. Então eu tive que optar mesmo pela elétrica. A minha é a da GTEC, eu vou deixar um videozinho pra vocês de eu tirando leite com ela. E assim, ó, me deram uma dica que eu achei maravilhosa e realmente funciona, que é de tirar o silicone que fica no bico dela, né? Esse silicone faz doer muito mais. E aí eu tirei, gente, e melhorou muito. Dói ainda, não vou falar que não dói, mas melhorou mesmo muito. E aí o que acontecia? Então eu tirava, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, eu tirava o leite do peito e oferecia pra eles na mamadeirinha. E aí, se fosse necessário ainda, eu dava o complemento, tá bom? E é assim, gente, mesmo depois que eles fizeram a cirurgia, né, que eles cortaram, se recuperaram, porque leva uns dias pra eles ir se recuperando, assim, eles começaram a pegar, né, o Emanuel pegava mais do que a Angeline, mas eles começaram a pegar, porém, não era um problema de produção de leite, mas sim o tempo que eles mamavam. Eles mamavam um pouquinho e já soltavam o peito, eu não queria mais.
né? Porque eu acho que aí eles não se saciavam da mesma forma que a mamadeira, porque na mamadeira vai muito mais leite, né? Opa! Então, assim, foi um aprendizado para os bebês. E nesse meio tempo, eu tirando leite, meu peito inchando, doía, ficava vermelho, mas assim, vermelho, eu não tive mastite, mas eu tive alguns sintomas que poderiam até ter sido mastite, mas enfim, não foi nada grave, digamos assim. Mas eu sentia muita dor, eu precisava tomar banho quente, deixar cair bastante água. O bico do peito ficava muito vermelho, assim, cada vez de tirar com a bombinha, ficava enorme, vermelho e doía. Aí à noite, eu tinha que lotar de pomada, gente. Eu usei muita pomada nos seios. Eu tinha que lotar de pomadinha pra no outro dia tá melhor e conseguir fazer tudo de novo. Então, assim, foi muito difícil. Teve momentos que eu pensei que eu não ia dar conta, que eu ia ter que desistir, que quando eles não conseguiam pegar, eu achava que tava sendo tudo em vão, sabe? Gente, passa muita coisa, principalmente, assim, nos primeiros 30 dias, 40 dias que a gente tá muito sensível, emocionalmente bem frágil. Então, assim, foi complicada essa questão, né? Eu chorei bastante por isso. Eu tive medo mesmo de não conseguir amamentá-los. E eu falo pra vocês que foi uma luta que eu travei, assim, que eu venci uma guerra, né? Não foi uma luta, eu venci uma guerra, porque foi muito difícil. Aí... Ai, amor, a mamãe não trouxe toalha. Vou limpar assim. Pronto. Eu esqueci a toalha. Mas então, eu achava mesmo, gente, que eu não ia conseguir amamentar, foi bem difícil. A questão das dores, o psicológico, eles terem fome ao mesmo tempo, né? E eu ficar meio perdida, não conseguir, e ter que recorrer sempre à mamadeira. Foi bem difícil, emocionalmente, fisicamente também. E aí que vem uma questão, até eu falei no comecinho do vídeo, né? Que o Emanuel, desde lá do hospital, ele sempre pegava o peito. Porém, gente, como ele tinha a linguinha presa, né? Ele mamava vazio. Foi o próprio termo que a enfermeira usou. Ele mamava vazio. Ele sugava, ele ficava ali, sei lá, meia hora no peito, tadinho. Até dormia às vezes. E aqui em casa era assim. E ele mamava, mas ele não mamava, né? Ele até chupava com pressão, eu sentia, né? Quando ele pegava. Mas não saía leite nenhum pra ele, tadinho. Porque a pega estava errada. Né, filho? A pega estava errada. A Angeline nem pegava. Quando ela começou a pegar, ela já fez a pega certa. Então a Angeline não teve esse problema. Mas a experiência foi com o Emanuel. Ele ficava lá, ele se cansava de mamar e não saía nada de leite, né? Ele não conseguia. Ele se alimentou mesmo através com o meu leite, através da mamadeira. E aí, eu falando com a enfermeira sobre isso, ela me disse que esse é um dos motivos que muitas mulheres desistem da amamentação. Porque elas pensam que o leite não satisfaz Porque elas pensam que o leite não tá sendo suficiente, que não tá matando a fome, que o leite é fraco, né? Aí se culpam por estar deixando o bebê, tá passando fome. Então, assim, aí acaba deixando de amamentar e ficando só na fórmula. Então, assim, lógico que existem vários motivos que às vezes realmente a amamentação não é possível, né, e tal. Mas, gente, muitas vezes é isso que acontece, porque nem sempre a pega errada dá dor. Entendeu? Muitas vezes você tá achando que teu filho tá ali 2 horas mamando e ele só tá sugando, mas tá sugando nada, né? Ele suga ar, depois ele consegue arrotar, mas ele não mamou, ele não se alimentou do leite. Então, aí o que acontece? Ele não ganha peso, fica com fome, chora muito, e aí a mãe se cobra, porque o leite não saciava a fome, o leite não é forte, e aí abandona a amamentação. Então, se você tá passando por isso, gente, eu tô falando por experiência, tá bom? Se você tá passando por isso, faz um teste. Antes de você desistir de amamentar, faça um teste. Se você tiver aí a bombinha manual, use ela. Se for a elétrica, o caso, tire o leite, a quantidade que o seu bebê, né, pelo tempo dele, tá mamando. No caso agora, os bebês aqui já estão mamando de 90 a 100 ml, depende da vez. Mas no início era pouquinho, eles mamavam 30 ml, 40 ml. Então, assim, a idade que o seu bebezinho tá, né, o tempo que ele tá, vê a quantidade que ele precisa mamar, né, dessa vez, e tente tirar essa quantidade do seu leite, né, e oferecer pra ele na mamadeira. E aí você tira a prova, porque se seu bebê ficar satisfeito com o seu leite na mamadeira, né, se ele dormir, se ele não chorar de fome, se fica tudo certo, se você quiser pode fazer isso até a consulta com o pediatra, entendeu? Mas faça isso pra você ver, porque se seu filho ficar satisfeito com o seu leite na mamadeira, então o problema não é o seu leite, o problema tá na pega. Por mais que você não sinta dor, na hora que ele tá mamando, ele pode estar mamando errado, está com uma pega errada, tá? E
tem essa questão da linguinha, porque não é sempre que o pediatra, quando o bebê nasce, faz a avaliação e vê que a língua do bebê é presa, tá? Às vezes, não, pode ser que não seja muito, só um pouco. A Mayumi, a língua dela era um pouco presa, não era muito igual dos bebês, que vinha até na ponta, sabe? A da Mayumi era bem menos, mas mesmo assim ela teve dificuldade. Então fique atento a isso. Se você der uma olhadinha aí no seu bebezinho, se o médico não falou nada, abre a boquinha dele, olha se tem a linguinha presa ou não. Porque isso, além de prejudicar na amamentação, pode mais pra frente prejudicar na introdução alimentar dele e também na fala, né? Então são várias coisas que podem ser prejudicadas por conta dessa linguinha presa aí, e que eu sei que não é sempre que o pediatra vê. Por exemplo, aqui na minha cidade, teve um menininho que nasceu um pouquinho depois da Mayumi, acho que foram 2 semanas de diferença. E o pediatra não viu, quando ele nasceu, não viu que ele tinha língua presa. E a Mayumi viu, né? Então ele foi fazer agora, ele tem praticamente a mesma idade que a Mai. E ele foi fazer semana passada a cirurgia para cortar a linguinha, porque tava com a fala atrasada, ele teve dificuldades, a mãe não conseguiu amamentar, ele desistiu porque ela achava que o leite dela era fraco, não matava a fome dele. Ai, gente. E era tudo por conta da língua presa, que não foi vista logo de cara, né? Talvez eu tenha que pausar aqui um pouco, vamos ver. Outra coisa que ajuda muito em relação à amamentação, e eu acho que foi o que me ajudou a vencer, né, a conseguir aí ter uma boa produção de leite e a não desistir, foi em relação à alimentação, gente. A alimentação também faz toda a diferença pra mulher conseguir amamentar seu filhinho, seu bebê, principalmente se forem 2 aqui, né, você precisa ter uma boa alimentação. Eu como muita couve, brócolis, isso ajuda muito, né, se alimentar com bastante ferro, isso ajuda bastante, comer beterraba. E principalmente, além de tudo isso que eu falei, principalmente se hidratar muito. A gente precisa beber muita água. Antes de dar uma mamada, depois que você dá uma mamada, durante o dia, você lembrou? Vai ali beber um copo de água. A gente precisa beber muito líquido, se hidratar muito bem. A água de coco ajuda demais, além de ser super gostosa, geladinha nesse calor, porque aqui tá um calor já infernal. Hoje tá chovendo, mas aqui tá muito quente, gente. Então, assim, a água de coco também, ela é excelente, ela ajuda a dar muito leite, você sente o peito encher de leite, assim, é muito bom. Então se hidrate, se alimente bem, se hidrate bastante, que você vai ver que você vai conseguir ter uma produção de leite muito boa para oferecer pro seu bebezinho, mesmo que você tenha que no começo oferecer pela mamadeira, tá bom? Não se cobre tanto, não deixe a opinião dos outros te afetar em relação à amamentação, porque eu sei o quanto isso é difícil, tá bom? Foque no que você realmente quer. Se você quer amamentar seu bebê, se determine a isso, não importa a opinião dos outros. Faça teste se você precisar de mamadeira, de bico, de tirar o leite com bombinha, de procurar às vezes uma consultora de amamentação, se você achar que é necessário, se você puder pagar, tá bom? Tem um melzinho, uma dica que me deram pra questão do peito rachado, tá? Eu não usei, mas quem usou falou que é muito boa, então eu vou deixar aqui pra vocês a fotinho é um melzinho que diz que é natural, que ajuda bastante pra sarar o seio machucado, tá? Então assim, vale a pena, mulheres, se vocês querem, se esse é o desejo do coração de vocês, vale a pena. Mas é isso, gente, eu vou finalizar já, o vídeo vai ficar muito longo. E se você tiver alguma dúvida em relação à amamentação e quiser falar comigo, me chama lá no Instagram, que eu vou adorar tirar suas dúvidas, a gente pode trocar informações. Eu só quero dizer pra você assim, se você quiser, você pode conciliar a mamadeira e o peito sem problema nenhum. Procure às vezes só ter essa questão, se atentar à questão do bico, porque daí pode atrapalhar, né? Então tente, se você quer dar o peito, tente dar um bico, oferecer um bico de mamadeira redondinho. Mas assim, se você quiser, você pode, tá bom? E pode ser que demore, né? Eu demorei aí, gente, um mês, um pouquinho mais de um mês, eu acho, pra vencer essa luta de seios doloridos, inchados, vermelho, bico machucado, pega errada. Mas, graças a Deus, conseguimos. Então, se eu conseguir, você também consegue. Tenho certeza disso, tá? Porque vale muito a pena criar esse vínculo com o seu bebê. Como eu falei também aqui no vídeo, amamentar, gente, oferecer os seios, né, pro seu bebê, vai além de encher a barriguinha dele, de saciar a fome. Vai muito além disso. É um vínculo mesmo que a gente cria, é um aconchego, é uma segurança que a gente passa pra ele através, né, desse toque. Eu sei que pra quem não amamenta, consegue estabelecer tudo isso que eu falei de outra forma. Eu sei disso. Mas eu acho que amamentar é algo muito especial mesmo. Muito. E se você tem essa vontade, vale a pena insistir nisso, tá bom? Eu tenho certeza que se você quiser, você consegue. Tá bom, mulherada?
Então é isso, desculpem o vídeo longo, mas espero que vocês gostem. E se quiserem, pode me chamar lá no Instagram que a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Então, mulherada linda, um super beijo pra cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Beijos, tchau, tchau!